de volta aqui no Além da Notícia. O tema é doenças raras. Estou com dois especialistas. Terminamos o último bloco falando sobre as manifestações de doenças raras, quando a pessoa já está ou bem crescida ou já adulta. A senhora também quer falar sobre isso, doutora? Isso, eu gostaria só de citar um exemplo, que é uma doença rara, que está, infelizmente, entre as mais frequentes, que é a distrofia muscular do Duchenne, que é uma doença que acomete, ela se inicia em crianças por volta dos 5 anos, né? E, infelizmente, ela leva a óbito aí por volta dos 17, 18 anos, mesmo com toda a evolução de um manejo que se consegue fazer desses pacientes hoje. Recentemente, né, um grupo brasileiro, coordenado então pela professora Maiana Zatz, fez uma importante descoberta com relação a essa doença, que é a modulação, né, a interferência de uma outra causa, de uma outra alteração genética, que poderia eventualmente no futuro ser utilizada até como um possível tratamento para essa doença. Então eles conseguiram reverter a doença em cachorro, né? E isso pode então vir a ser então uma perspectiva de tratamento para essa doença no futuro, né? É claro que ainda é uma perspectiva, eu acho que é importante que isso fique claro. Não existe, infelizmente, tratamento disponível para a grande maioria das doenças genéticas. Isso é uma grande dificuldade também que nós passamos, né, enquanto geneticistas e as famílias mais ainda, essa falta de um tratamento específico para essas doenças. Deixe-me já então chegar a essa questão que eu deixaria por último. Como buscar tratamento para qualquer que seja a doença rara? Onde encontrar tratamento? Como deve se comportar uma família que viu que precisa ser ajudada nestes casos? Existem formas de ajudar em todo o Brasil? Como é isso? Poderia, né, que eu trabalho bastante com isso. Existem cerca de 40 protocolos hoje aprovados pelo Ministério da Saúde com medicamentos ou formas de tratamento para algumas das doenças raras que têm um impacto maior, quer dizer, que são mais procuradas dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Mas esses 40 protocolos, de longe, né, eles não alcançam, não esgotam. As 5 mil doenças genéticas. 5 mil, tem estimativas até 9 mil, né, doenças, né, raras de fundo genético. Então, é um primeiro passo, essa organização por parte né, do Ministério da Secretaria de Saúde, só que não resolve. Aí tem outras questões pontuais. Então, para as doenças que têm medicamento específico, ou no caso dos erros inatos de metabolismo, que são doenças, por exemplo, triadas no teste do pezinho que toda criança brasileira deveria fazer. Né? Então, buscar a fórmula, né, que é o leitinho especial lá, com uma determinada composição, para que essa criança cresça com, né, uma relativa saúde, ou, né, conseguir esse medicamento de alto custo, ou mesmo o acesso, né, ao primeiro diagnóstico, é alguma coisa que vai funcionar, né, relativamente bem nos hospitais universitários onde existem linhas de pesquisa ou, né, em algumas secretarias de saúde que já têm um serviço de genética estruturado. Mas, infelizmente, na grande, né, maioria dos municípios brasileiros, esse acesso à informação sobre tratamento não existe. Então, é nesse sentido, né? O melhor seria buscar uma secretaria de saúde, se houver um hospital universitário próximo de onde a pessoa mora. Melhor. Os hospitais universitários... Mas não ficar parado, né? Os hospitais universitários, né, são a contra-referência principal, né, ou a referência principal no caso da maioria dessas doenças. A gente está tentando resolver parte desse problema de acesso à informação. Nesse momento, a gente está desenvolvendo, né, um site. Eu sei que nem todos os brasileiros têm acesso à internet, né, apesar de todo o esforço que tem sido feito, né, nos últimos anos, mas a gente tem desenvolvido uma série de ferramentas online para que as pessoas entrem, então, por exemplo, entrem no seu próprio celular e consiga saber onde está o especialista mais próximo, onde está o hospital mais próximo, onde está a unidade de atendimento mais próximo. Essa é uma iniciativa que a gente tem, né, foi denominada em conjunto com a Universidade de Brasília com o Ministério da Saúde, né, Rede Raras, né? Então tem um aplicativo que a gente está fazendo. Rede Raras. Rede o site é rederaras.org. A professora Juliana, né, faz parte da iniciativa com vários outros professores da Universidade de Brasília, né, e alguns outros especialistas no Brasil. Então a ideia do aplicativo é fornecer acesso a essas informações que você, né, acabou de perguntar. Onde eu busco tratamento? Aonde eu busco medicamento? Qual que é o medicamento? Só que, de novo,
não vai ter informação para todas as doenças, não vai ter tratamento para todas as doenças. Esse é um primeiro passo de muitas coisas que a gente ainda tem que construir. Mas que já é muito importante, viu? Eu acho que é importante também a gente ressaltar o pequeno número de geneticistas clínicos que existem ainda no Brasil. Então, existia uma proposta do governo de alguns anos atrás, talvez o Natan saiba melhor precisar essa data, de que todo município deveria ter um geneticista clínico. Só que os geneticistas clínicos no Brasil, eles são em torno de 300. Doutora, e que também os nossos jovens que estão estudando agora se interessem pela área também. Claro, claro. Nós, como professores, estamos aí, então, para estimular, então, para que surjam, porque realmente é uma área que existe uma necessidade muito grande de profissionais médicos e não médicos para estarem atuando nisso, os médicos que seriam então esses geneticistas clínicos que eu falei, que são essenciais para que se possa ter diagnóstico e a partir desse diagnóstico se tentar buscar tratamento e um manejo para esses pacientes. Tenho perguntas pontuais aqui, o nosso tempo vai correndo e eu quero que vocês me respondam tudo, por favor. Quando se descobre uma doença rara na família, é comum as crises familiares? É bem comum. Na verdade, traçamos recentemente um perfil, esse artigo está para ser publicado, mas eu posso falar aqui. Nós acompanhamos aí cerca de 200 famílias com doenças raras e em grande parte delas o que acontece é o seguinte, a família se desestrutura, a tentativa de achar o culpado por uma doença que não tem culpado, infelizmente é uma casualidade que acontece, essa loteria que a gente se referia há pouco que acontece, então não há culpados, só que infelizmente a parte mais frágil sempre sofre. Então o que acontece é que os maridos abandonam esposas com uma criança adoecida, nesse ínterim, nesse período aí em busca do diagnóstico, às vezes as famílias empobrecem porque empenham todos os seus recursos para conseguir o primeiro diagnóstico, em busca de médico, tratamento, medicamento. Então, o que acaba é que as famílias empobrecem, a mãe acaba tendo que cuidar de toda a estrutura familiar com o filho adoecido. Então, há uma estrutura negativa se conformando por falta de apoio a essas famílias com doenças raras. Nem sempre se consegue aquela rede de solidariedade familiar. E o que a gente vê é que, de fato, as famílias mais estruturadas, realmente, em geral, a gente vê um progresso melhor daquela criança em função daquela estruturação familiar. Isso realmente fica muito claro. E estruturadas no sentido do acolhimento, do afeto, do amor, não é no sentido financeiro. Sim. Às vezes famílias muito simples, muito pobres, mas que acolhem realmente aquele indivíduo e vão fazer o melhor por ele junto ali. Eu já falei para os senhores aqui que eu tenho um filho especial com uma doença rara e que constato isso aí que vocês falaram. O afeto, o acolhimento, o amor gera também uma melhora, um progresso naquela pessoa. A aceitação. A aceitação, com qualquer circunstância, ela é positiva. Com certeza. Vocês tocaram no assunto que eu acho muito importante, a busca do culpado. Como dizer isso às famílias brasileiras? Vocês lidam com isso, vocês fazem a pesquisa genética, vocês dão conselhos. Ficar buscando um culpado nisso não é positivo. A gente sempre deixa muito claro para a família que não existe culpado. Ninguém escolhe, você não escolhe qual é o espermatozoide que você vai, você não escolhe nada disso. Então, a partir do momento que aquele casal ele decide ter um filho, ele não tem controle de como vai ser realmente aquela criança. Então, não existe culpa por trás disso. Muitas vezes existe o que a gente chama de herança. A doença está sendo transmitida na família, ela pode ser até transmitida ou por um pai ou por uma mãe que tenha uma manifestação, às vezes, mais leve daquela doença e às vezes nem saiba. Então, ela pode estar sendo transmitida de um membro daquele casal, ou o pai ou a mãe, mas nem por isso esse indivíduo ele é culpado, porque não são escolhas que a gente faça no momento que aquele indivíduo vai ser gerado. Eu pergunto, existe um tratamento preventivo? Caso alguém diga assim, poxa, na minha família já tive um caso assim, aquele outro, eu posso fazer um tratamento preventivo? Pode, em alguns casos. Em alguns casos, hoje, o que se faz, principalmente, é fertilização in vitro, em que você consegue, de alguma maneira, selecionar embriões, seja pelo sexo ou pela presença daquela alteração genética. Então, hoje existem muitos avanços nesse sentido, de fazer, então, uma fertilização in vitro para fazer uma seleção daqueles embriões que não têm a doença. Por outro lado, se me permite complementar, tem a questão também
planejar ter um filho, né? Eu acho que o filho não pode, né, nessa altura, né, do nosso desenvolvimento humano, ser uma coisa aleatória ao acaso. Então, se o casal, né, se a família planeja ter um filho, né, procurar um atendimento médico, fazer um pré-natal adequado, né, procurar, né, aconselhamento, né, genético, se já há um caso na família, procurar orientação, ter uma alimentação saudável, né, tentar adequar o estilo de vida. Então, por exemplo, álcool e tabagismo, né, de certa forma, podem aumentar um pouquinho as chances, né, dessa loteria genética, né, acabar caindo no nosso colo. Então, tem algumas coisas em termos de promoção e educação de saúde, né, que a gente sabe que podem influenciar, não garantem nada, mas podem influenciar positivamente, né, no sentido de evitar que determinadas formas de doenças genéticas apareçam, né, nas nossas famílias. E atenção, este é um canal católico e atenção para a pergunta que eu fiz à doutora. Em casos que a pessoa tenha um histórico na família, de casos de doença rara. Aí eu perguntei à doutora, existe algum tratamento preventivo? Aí ela trouxe a questão da fecundação in vitro, que a igreja é contrária. Todavia, atenção para a pergunta, em casos em que já há recorrência familiar, você vai conversar com o médico, e aí você que tem esse posicionamento, como eu, que sou católico também, que a igreja é contrária, mas existem casos em que se conversa, e a igreja conversa também com a ciência. Então, muita atenção para o que você acabou de ouvir, para não ter agora aí um julgamento. Uma TV católica, eu ouvi falar sobre isto. É preciso agora aqui um discernimento, é preciso agora aqui um entendimento do que estamos falando e da forma como estamos falando da questão. Preciso fazer esse adendo, doutora. Claro, porque queria até sim, complementar, para que fique claro, a função nossa, enquanto profissional, é orientar. Então, colocar quais são as possibilidades, quais são as opções que aquele casal tem. O casal vai decidir de acordo com a crença deles e não de acordo com a nossa crença. Né? Então, eu também sou católica, então o que eu tenho é a função de explicar. A decisão, ela é sempre do casal. Né? Então, isso é um ponto que é muito importante, né, nisso que a gente chama de aconselhamento genético. Que hoje em dia até não se quer mais usar essa palavra aconselhamento, porque a gente não está dando um conselho, a gente está dando uma informação. Então, hoje a tendência é se chamar, inclusive, de informação genética, em que a gente não transmite as nossas crenças pessoais para aquela família. Ela, de acordo com a crença do casal, eles é que vão tomar aí as suas decisões reprodutivas da maneira que E eu posso dar um testemunho muito pessoal desse diálogo ciência e fé, que, como eu disse aqui, eu tenho um filho especial. Fizemos um acompanhamento genético e os geneticistas nos disseram, vocês têm 25% de chance de ter um outro filho especial. E aí, então nós resolvemos engravidar, assim mesmo correndo risco. Engravidamos novamente, eu e minha esposa. E o nosso filho, quando fomos fazer o exame aos 5 meses, estava morto. E aí a médica, sem saber do nosso histórico, ela disse assim, olha, me parece que foi uma má formação no coração. Ela disse, não tenho certezas, mas nós entendemos na hora. Procurei um sacerdote, porque sou católico, e disse, o que eu faço nesse caso, padre? Eu gostaria de ter muitos filhos ainda. Ele disse, meu filho, neste caso, a igreja não diz a vocês o que fazerem. Vocês estão amparados também pela medicina. Façam o que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem, um dos dois, fazer o tratamento para não ter mais filhos, isto é, você pode fazer uma vasectomia, a igreja não dirá não a vocês, porque vocês já estão amparados pela igreja. A igreja é mãe, ela vai entender vocês. Então, existem casos em que é preciso dialogar a nossa fé com a ciência, sem pesos na consciência. Claro. Não é? É dentro daquela família que a família tem que entender o quanto ela consegue, até para que ela possa, muitas vezes, tratar melhor daquele indivíduo que já está ali com aquele problema. Muitas vezes a pessoa vai ter que evitar ter outros filhos pelo método, né, que for mais adequado ali para a família, para que ele possa realmente garantir um melhor acompanhamento daquela criança que já está ali com a doença genética. Doutor Nathan, queria falar algo que eu percebi aqui nessa conversa toda. Não, é só complementar que essa perspectiva do aconselhamento. Na bioética a gente fala muito de respeito à diversidade, respeito à tolerância. A gente tem percebido, né,
pegando o gancho, eu não sou católico, eu sou judeu, mas pegando o gancho, acho que desde do Papa João Paulo II, né, e com o Papa, né, que atualmente também, né, tem um trânsito bom, positivo com a ciência, a Igreja Católica tem se aberto para ouvir, né, um pouquinho daquilo que a ciência tem trazido. E a questão do respeito à diversidade, respeito, né, à posição do outro, é uma coisa que tem aparecido com muita força e é uma coisa muito positiva e que a gente sempre tenta trazer nessas situações em que pode haver um conflito, né, ético de alguma natureza, algum conflito moral. Então, a preocupação do geneticista, a preocupação do profissional de saúde que está aqui do outro lado, aconselhando alguém que está em busca de uma resposta, né? Por que meu filho nasceu assim? Né? Qual é a chance que eu tenho de ter novo filho com uma doença, né, igual a que eu já tenho? Tem que ser sempre essa postura de tolerância, diversidade, respeito ao outro, alteridade, cuidado, às vezes até caridade também, que eu sei que são princípios caros aos católicos. Com certeza. Eu fiquei aqui muito agradecido aos senhores por este programa, por essas reflexões importantíssimas. Teria aqui muitas outras questões a perguntar, mas o nosso tempo se esgotou. Mas parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Rede Rara. .org. Quem quiser mais informações quanto à ajuda, quanto a onde você pode procurar também todo tipo de informação, acesse aí. E obrigado, doutor Natan, foi um prazer recebê-lo. Igualmente, prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição nessas discussões aí polêmicas sobre genética, avanço da ciência, se vocês precisarem. Doutora Juliana, também muito bom ter a senhora conosco. Também, muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar participando aqui do programa com vocês. E a você que esteve conosco também, muito obrigado. Olha, o programa de hoje você pode rever na página que já está aparecendo aí na internet e, se Deus quiser, nós vamos voltar na próxima semana com outro tema importantíssimo. Boa noite, bom sono e até o nosso próximo Além da Notícia.